Olá, eu sou Gabriel Bueno da Costa, repórter da Agência Estado, e vou apresentar para vocês hoje o programa Intraday desta sexta-feira, que comentará alguns dos principais assuntos nos mercados internacionais. Tivemos uma semana novamente bastante marcada pela questão do coronavírus, claro, mas vários investidores e analistas têm tentado calcular quando pode ocorrer a retomada da economia, né? Apesar de haver ainda muita incerteza, o que todos os especialistas também têm frisado, algumas movimentações, seja em países da Europa, seja nos Estados Unidos, para tentar mais adiante reativar a economia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por exemplo, na noite de quinta-feira, falou sobre esse assunto, falou em uma estratégia em 3 fases. A primeira, uma abertura mais localizada em alguns setores, que depois vai se ampliando até uma terceira fase, que não chega a ser a normalidade, mas que já pode reativar boa parte da economia ao menos. Nos mercados internacionais houve certo otimismo com as propostas nessa sexta-feira, embora também seja necessário ressaltar que há muita incerteza de fato sobre a questão. O Rabobank, por exemplo, num relatório enviado nesta semana a clientes, questiona o fato de que, tudo bem, dizem que quarentenas de fato destroem a economia, tem um impacto muito grande, mas uma reabertura também precipitada vai causar um impacto considerável também na confiança, comenta o banco. Ele cita, por exemplo, o caso de uma empresa que poderia reabrir, fazer todo um esforço para isso, só que se houver uma segunda onda de casos pode ser forçada a fechar novamente, ou seja, o problema é que vai se arrastar mais do que se fosse de fato resolvida a questão. Além dessa questão da reabertura nos Estados Unidos, a Alemanha também, dá sinais de que já começa a reestruturar a sua abertura. As autoridades também têm falado muito da importância de fazer testes, mas essa é uma incerteza também, porque não há, na maioria dos casos, talvez em todos, uma possibilidade de fazer testes de maneira tão disseminada a ponto de saber exatamente em quais áreas há problemas, quais casos devem ser isolados, porque estão doentes. Então, essa incerteza aí continua. Mas há, de qualquer modo, países já se movimentando nesse sentido de reabertura. Outro destaque foi o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que soltou projeções atualizadas para a economia, bastante pessimistas. Para o PIB global, em 2020, o fundo prevê uma contração de 3% nesse ano, mas há outras entidades e consultorias que estão fazendo cálculos até mais pessimistas. A Oxford Economics, por exemplo, fala que, no pior dos cenários, a economia global poderia contrair 8,3%. Para a América Latina e Caribe, o FMI projetou uma contração de 5,2% e apenas para o Brasil uma queda no PIB de 5,3%, enquanto no México eles projetam um recuo de 6,6%. Alguns dos impactos certamente serão maiores emergentes, o que, claro, já era esperado por terem menos margem para gasto fiscal e mais dificuldade já de saída para a crise. O Instituto Internacional de Finanças, por exemplo, comentou que algumas das moedas mais penalizadas tiveram ante o dólar, por causa da pandemia, foram as moedas de Brasil, Chile, Turquia e Hungria. Além disso, a IHS Markit, por exemplo, comenta em outro relatório que para ela há risco, inclusive, de saques na América Latina. Ela não comenta em quais países isso poderia acontecer, mas que compras por pânico, eventualmente, dependendo do cenário, poderiam levar a saques, e isso também poderia ser uma preocupação mais adiante. Além disso, tivemos o dado da China, um dado do PIB, que, como se esperava, foi uma queda considerável, só que menor do que previam os analistas. O PIB chinês no primeiro trimestre recuou 6,8%, mas analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires, por exemplo, previam uma contração de 8,3%. Um cenário, de qualquer modo, ruim, mas que para alguns pode ser algum prenúncio de esperança para números melhores à frente. Então, basicamente uma semana bastante concentrada na questão dos impactos do coronavírus, nas projeções piores, mas também nessa questão da reabertura aí, que certamente continuará no radar dos investidores e nos próximos dias, e continuaremos acompanhando aqui pelo broadcast. É isso, boa semana a todos.